A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, estamos mais uma vez aqui de volta na nossa disciplina sobre a doutrina de Deus. Quando nós estudamos sobre a doutrina de Deus, também nós percebemos que esse Deus ele é apresentado na Escritura Sagrada como o Criador de todas as coisas. E uma das suas criações são os seus agentes, que são os anjos. Então, hoje a nossa disciplina ela está voltada a essa parte da criação de Deus, que são os anjos, os seus agentes. Nós iremos ler um texto de Colossenses, capítulo 1, e versículo 16, que retrata muito bem a criação de Deus em relação aos anjos, ou a pessoa dos anjos, que diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, dentro desse texto aqui, está a pessoa dos anjos. Quando se fala de principados e potestades, é uma referência, a esses seres espirituais que são os anjos. Então, os anjos, eles, diferente da criação do ser humano, da criação do próprio planeta, eles foram criados de uma forma diferente. Por quê? Porque eles não foram criados de formas visíveis, palpáveis, forma concreta, como o ser humano, os animais, o universo, o planeta e assim por diante. Os seres chamados de anjos, eles foram aí criados como espíritos, Nós temos um texto também do livro de Jó, que é o capítulo 38, versículos 6 e 7, que vai nos mostrar aí em que momento aproximadamente esses seres eles foram criados. Por quê? Porque a gente percebe que quando Deus cria o planeta, quando Deus cria o ser humano, os animais, esses seres aparentemente já haviam sido criados, E esse texto ele vai nos retratar mais ou menos isso, quando ele diz assim: sobre que estão fundadas as suas bases. Está falando do planeta, Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas, alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Então, quando ele fala que essa expressão, estrelas da alva juntas alegremente cantavam, ele está falando do exército celestial angelical. Em que momento eles estão cantando, estão jubilando aí? No momento em que Deus estava fundando as bases do planeta, estava criando a sua pedra principal. Então, esse texto revela o quê? Que os anjos são seres espirituais criados muito antes aí da humanidade, Eles assistiram à criação daquilo que se vê, daquilo que se toca, daquilo que se pega, Então, primeiro, nós entendemos que Deus criou as coisas espirituais e depois as coisas concretas, visíveis e palpáveis, Então, nós vamos observar também que os anjos, são agentes de Deus, mas foram criados segundo os propósitos de Deus, Assim como o ser humano ele foi criado também segundo o propósito de Deus, os anjos também vão seguir aí o propósito divino. Mas qual seria o propósito de Deus para esses anjos e qual a diferença? Há uma diferença entre essa criação de seres espirituais, anjos, para o ser humano, seres naturais, físicos e carnais? É claro que existe, Então, o nosso foco é os anjos, então vamos falar mais dos anjos. Os anjos que Deus criou, eles não estão limitados a certas coisas que o ser humano está. Por exemplo, os anjos eles são isentos, de algumas coisas.
da morte. Os anjos não morrem. Mesmo os anjos rebelados, eles continuam a existir. Então, eles não morrem. Em Lucas capítulo 20, o versículo de número 36, nos diz assim: porque já não podem mais morrer, pois são igual ou iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Está falando aí dos salvos, né? Então ele está comparando aos anjos, que não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos. Os anjos não morrem, né? Outra coisa que os anjos não têm é sexo. Os anjos não possuem sexo. Mateus capítulo 22, versículo de número 30, diz: porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. São palavras de Jesus aos saduceus. Os anjos são seres assexuados. Alguém pode perguntar: qual é o sexo dos anjos? Eles não possuem sexo. Apesar de que sempre que os anjos se apresentam para alguém, ou se apresentaram para alguém, eles vieram na forma masculina, mas não significa que eles têm órgãos sexuais. Quando a gente fala que anjo não tem sexo, nós estamos falando que eles não possuem um órgão sexual masculino ou feminino, né? Mas sempre que eles vão se apresentar a alguém, nas páginas do Antigo e do Novo Testamento, é uma figura de um homem, né? Se eles não têm sexo, logo cai por terra aquela teoria que diz que os filhos de Deus, lá de Gênesis capítulo 6, seria os anjos. Eles não possuem sexo, logo eles não possuem também testosterona, logo eles não possuem desejos sexuais, logo seria impossível aqueles filhos de Deus, de Gênesis capítulo 6, ser considerado anjos, né? Ali são os descendentes de Sete, que era a geração que invocava o nome do Senhor, era a geração que era tido como filhos de Deus, que se misturaram com os descendentes de Caim, se corromperam, pecaram contra Deus e Deus se irou contra eles. Então, os anjos, eles não morrem e os anjos não possuem sexo. E qual seria a aparência dos anjos? Fiz o comentário já anteriormente, né? Os anjos, eles são espíritos, então eles não têm um corpo físico, eles não têm carne, eles não têm ossos, mas não significa que eles não possam se materializar. A gente vê alguns textos do Antigo Testamento, principalmente, né, em que eles vão se apresentar de uma forma materializada, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos de Gênesis capítulo 19, o versículo 1, Juízes capítulo 6, o versículo 22. O texto de Gênesis diz o quê? E vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Quem está dizendo que é 2 anjos é o escritor do Gênesis, que foi Moisés. Mas quando Ló avistou esses 2, ele não sabia que era anjo a princípio. Por quê? Eles estavam vindo como qualquer ser humano. Então, a aparência deles eram de pessoas humanas. Eles vão se apresentar depois, se revelar como anjos do Senhor, depois daquele acontecimento que vai acontecer dentro da casa do Ló, onde ele vai cegar todas aquelas pessoas. Aí ele vai perceber que ali não eram pessoas comuns. Então vimos aí 2 figuras angelicais materializadas, né? Um outro texto é Juízes 6:22, que diz: então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Até aquele momento, ele não sabia que aquele homem que estava na sua frente era um anjo do Senhor. Por quê? Porque ele parecia um ser humano, ele estava materializado, aparentemente era um ser de carne e osso, vestido como o próprio Gideão estava, né?
Mas depois do acontecimento, que ele vai subir, né? Quando ele vê aquela pessoa subindo, então ele percebe que ali não era uma pessoa comum, mas era um anjo do Senhor. Então, os anjos de Deus, mesmo sendo espíritos, mas eles possuem essa capacidade de se materializar e se apresentar aos seres humanos, né? Por isso que Hebreus 13, versículo 2 vai dizer: não vos esqueçais da hospitalidade, ou seja, de receber as pessoas, né? Porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Então, o Abraão a princípio não sabia que aqueles dois deles eram anjos, e recebeu eles em sua casa. Depois é que ele vai perceber. O próprio Ló também não percebia, depois é que veio a percepção deles, né? O próprio Gideão também, ele não percebeu a princípio que aquele ser era um anjo, mas depois ele vai perceber. Então os anjos, eles têm esse poder. Não está aqui no slide, mas já respondendo uma pergunta que pode ser feita, né? E os anjos caídos, eles podem se materializar? Bom, nós não encontramos, nem no Antigo e nem no Novo Testamento, nenhuma materialização de anjos caídos. Nós não encontramos, né? Acredita-se que Deus não permitiu, ou não deixa, né, que nenhum ser espiritual, angelical, que seja anjo caído, se materialize. Eu acredito que, se fosse possível, eles faziam isso e seria muito complicado, né? Então Deus não permite que os anjos caídos se materializem como os anjos que servem a Deus. Então, aqui a gente vai também observar alguns nomes, né, ou títulos, ou hierarquias, né, entre os anjos. O que são os anjos, né? Segundo o que o Antigo Testamento vai nos mostrar, os anjos, eles são divididos entre querubins, serafins e arcanjo. O que seria um querubim? O que seria um serafim? O que é um arcanjo? Bom, nós não temos uma vasta informação no Antigo Testamento sobre essas hierarquias, né? Mas temos algo suficiente para denominar o que é um querubim, o que é um serafim e o que é um arcanjo. O que é um querubim? Essa palavra querubim significa guardiões. Então, querubins são guardiões, né? Salmo 99, versículo 1, traz aí uma referência sobre querubins, que diz: o Senhor reina, trema os povos, ele está assentado entre os querubins. É um texto que nos revela que onde Deus está sentado em seu trono, ele está rodeado de anjos guardiões, ou seja, de querubins. E é importante a gente entender também que esses anjos que se rebelaram contra Deus, um deles, que foi o carro-chefe da rebelião, que é o diabo, né? Ele é um querubim, ele era um anjo guardião, né? Temos uma outra categoria aí, que são os serafins. Essa palavra serafim significa aqueles que brilham, aqueles que reluzem, ou a gente pode chamá-los de anjos brilhantes, né? Nós vamos encontrar essa referência aos serafins em Isaías, capítulo 6, é o versículo de número 2, que diz assim: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu seus rostos, e com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam. Então vimos aí essa categoria de serafins que está por cima, né, ou acima da pessoa de Deus. Eles possuem 6 asas. Estamos falando de seres espirituais, não vamos confundir essas asas com penas, né? Então é importante também essa observação. Uma outra categoria de anjo é o arcanjo, né?
Essa palavra arque significa líder, o chefe, ou aquele que chefia. Então, o arcanjo é um dos anjos que é um líder, que faz ali o papel da liderança, né, de chefiar o grande exército celestial de Deus. Existe vários textos que falam sobre o arcanjo, mas eu trouxe aqui o livro de Judas, né, o versículo 9, que diz: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar de juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então vimos aí a figura do arcanjo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, sendo falado, referenciado. Nós não sabemos se exista mais de um arcanjo. O catolicismo romano acredita que sim, mas a Bíblia em si, ela não traz a referência de um segundo arcanjo. Em toda a Escritura conhecida por nós, do Antigo e do Novo Testamento, traz a referência de apenas um arcanjo. Por quê? Porque sempre a palavra arcanjo aparece no singular na Bíblia Sagrada. E esse arcanjo é dado um nome para ele, que é o Miguel, né? Então, aqui está nossas categorias de anjo. É o que nós entendemos sobre a categoria de anjo, é aquilo que a Escritura nos mostra. Além dos anjos que Deus criou e que os servem, né, nós temos aí os anjos caídos. Né? Quem são os anjos caídos? Né? Qual o papel deles? O que é que eles estão fazendo? Né? Também a gente vai ver que existe aí duas categorias de anjos caídos, tá certo? Então, quando Deus criou aquele exército celestial, nós não sabemos em que momento, mas em algum momento aí da história, um grupo ele vai se rebelar contra o Criador. Esse grupo ele vai ser liderado por um querubim, né? Que a gente chama ele de Satanás ou chama ele de diabo. É importante até salientar que Satanás não é o nome dele, é o que ele é. Apesar de algumas traduções bíblicas trazer o nome de Satanás com S maiúsculo, mas nós entendemos que não é uma tradução correta, porque Satanás é o que ele é, não é o nome dele. O que ele é um adversário, né? E a palavra diabo também. A palavra diabo não é o nome dele, é o que ele é. O que significa a palavra diabo? Acusador, né? Então, os anjos caídos, eles ficaram conhecidos como demônios. Quem são os demônios? São os anjos que um dia pertenceram a Deus. É uma criação de Deus, mas que se revoltou contra Deus, né? Motivos, existe aí nós sabemos o motivo da rebelião de todos os anjos, mas o diabo se rebelou porque ele queria uma posição que não era dele, né? Não sabemos o argumento que ele utilizou para os demônios se rebelarem contra Deus, mas também podemos especular o motivo pelo qual ele convenceu, né? Convenceu que uma terça parte dos anjos de Deus se rebelasse contra Deus, né? Aqui surgem alguns questionamentos. Esses questionamentos a gente não tem uma resposta muito plausível, mas apenas especulações. Primeiro, quando é que a rebelião aconteceu? Segundo, que tipo de argumento o diabo utilizou para enganar os anjos, ou enganar não, convencer os anjos a se rebelar contra o Todo-Poderoso, né? Essas são duas perguntas que a gente não tem uma resposta bíblica. O que nós temos é uma especulação. Acredita-se que a rebelião aconteceu antes da criação do próprio planeta. Por quê? Porque quando a Eva é tentada, ela é tentada já pelo diabo. Então ele já era um anjo caído. Então ele já tinha acontecido a rebelião e a queda de Satanás. Outra coisa também é essa questão
dos anjos serem convencidos pelo diabo. Que tipo de argumento o diabo usou, né? A especulação, existe mais de uma, é claro, mas a especulação que eu utilizo é o seguinte: possivelmente o diabo tenha criado, produzindo um argumento um pouco convincente que viesse dar uma esperança para eles. É o seguinte: o que é um querubim? É um anjo guardião. Onde ele se encontrava? Ao redor de Deus. Qual o objetivo? Guardar a entrada que dá à presença de Deus. O próprio diabo é um querubim. Possivelmente ele questionou o seguinte: se ele é todo poderoso, por que ele precisa de guardiões? Possivelmente ele compreende que havia uma possibilidade desse todo-poderoso não ser todo-poderoso, porque se fosse todo-poderoso não precisa de guardiões. Por exemplo, alguém que é intocável precisa de guarda-costa? De forma nenhuma. Então, possivelmente ele tenha pensado assim e tenha produzido esse argumento, lançado aos anjos, e alguns entenderam, compreenderam que havia sim essa possibilidade, veio a rebelião. Mas o fato é que o fato de Deus ter anjos guardiões não significa que ele não seja todo poderoso, né? A prova disso é que o próprio diabo foi expulso, foi derrotado, e aqueles que vieram com ele também, né? Então isso aí são especulações que existem, mas não é um fato bíblico, não é apenas uma mera especulação. Pode estar correto, como também pode estar errado. Aqui nós temos alguns textos que justamente vai falar sobre esses anjos caídos, mas eles não são falados de anjos caídos, o nome que é dado a eles é de demônios, ou em relação ao diabo, Satanás, né? Então vamos ver aqui Mateus 12, 28. Mateus 12, 28 diz o quê? Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então os anjos caídos aí, Jesus chama ele de quê? De demônios. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 7, diz assim: então o Senhor, no caso aqui Deus, né, disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu: o Senhor. E disse: de rodear a terra e passear por ela. Então Deus aqui se retrata a esse ser aí, no caso aí o diabo, de Satanás. Ele chama ele de Satanás, né? De onde tu vem, adversário? Aquele que se opôs a mim, né? Aquele que se opôs ao céu, aquele que se rebeliou contra mim, né? Então, ele não é chamado de querubim pela sua hierarquia, né? Ele não é chamado de anjo, ele é chamado de Satanás, adversário. Um outro texto, né, que ele é chamado agora não de Satanás, mas de diabo, é de Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, resistam ao acusador e ele fugirá de vós. Então, os anjos caídos são chamados de demônio, e o líder deles aí é chamado de Satanás ou de diabo. Então, a gente vai ver também aqui uma outra categoria de anjos que se rebelaram contra Deus. Bom, esse texto a gente encontra ele na segunda carta de Pedro, o capítulo 2 e o versículo 4. Nós sabemos que essa informação, na realidade, nós não temos no Antigo Testamento. Essa informação nós só temos ela no Novo Testamento. Porque se a gente fosse ficar apenas nas páginas do Antigo Testamento, iríamos pensar até os dias atuais que os anjos rebelados são realmente aqueles, o diabo e os demônios, né? Mas no Novo Testamento é revelado para nós um segundo grupo de anjos que se rebelou contra Deus, que desobedeceu a Deus de alguma forma, de alguma maneira, porém
esses seres aqui, eles ficaram presos. Então, existem dois grupos de anjos caídos. Tem aqueles que estão soltos, que é o diabo e alguns demônios, né? E existe aqueles que estão presos. Esses nunca tiveram liberdade. Assim que eles erram, Deus os acorrenta a eles e prende eles até o dia do juízo final. É o que Pedro vai dizer. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, veja só, mas havendo-os lançado no abismo, a palavra abismo aqui em grego é tártaro, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Ele não está falando dos anjos caídos que seguiram o diabo, ele está falando de outra categoria de anjos, né? Judas, eu não trouxe aqui, mas Judas vai falar dessa categoria de anjos, dizendo que o pecado deles foi ter abandonado o seu principado. Então, eles viviam numa certa região celestial, governando, né, como príncipes, eram anjos príncipes, governando, e de alguma não sabemos o motivo, nós não sabemos a razão, eles abandonaram aquela posição deles, e esse abandono foi tido por Deus como rebeldia, e Deus os prendeu. Aí surge algumas perguntas em relação a esse segundo grupo de anjos. Perguntas essas que nós não temos uma resposta bíblica concreta, né? O que existe são especulações, né? Primeira pergunta: quando isso aconteceu? Nós não sabemos. Alguns vão associar esse acontecimento àquele texto de Gênesis, que diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, as tomaram para si. Esse grupo que entende que esses anjos aí pecaram, vão associá-los ao dia, alguns dias antes do dilúvio, né? Ou seja, mais de 1000 anos depois da criação do ser humano. Mas, na realidade, nós já compreendemos que os anjos eles não possuem sexo e que os anjos eles não se casam nem se dão em casamentos. E segundo o texto de Judas, que é o versículo 6 de Judas, nós vamos entender que o pecado deles não foi o tomar mulher para si, mas o pecado deles foi abandonar a posição deles, né? Então a gente vai entender isso aí também. Agora, por que eles abandonam a posição? Aí nós não sabemos. Abandonaram a posição deles por quê? Né? Não se sabe. É uma coisa assim bem distante de nós. Outra pergunta: por que Deus amarrou eles no Tártaro, ou seja, no abismo? Estão lá presos desde o dia que pecaram e vão até o dia do juízo final para ser lançado no lago de fogo e enxofre para o tormento eterno. Por que Deus fez isso com eles e não fez isso com o diabo e os demais anjos que seguiram o diabo? Também são outra pergunta que nós não temos uma resposta bíblica, né? Alguém vai dizer, né, porque eles eram piores do que esses outros aí, mas isso é uma mera especulação. Nós não sabemos o motivo ou o porquê disso. Nós sabemos que existem esses aí que estão soltos, agindo na vida das pessoas, trazendo desgraças e assim por diante, né? E existem esses que estão presos, acorrentados até o dia do juízo final. Bom, em relação às funções dos anjos, os anjos de Deus são agentes de Deus, são criaturas espirituais, né? E qual é a função desses agentes de Deus aí? Bom, a gente vai observar, de acordo com alguns exemplos que a gente vai trazer aí, exemplos esses que estão pautados aí principalmente nas páginas do Antigo Testamento, mas também do Novo Testamento. A gente vê o que é que eles vêm fazer e a gente observa, né, que eles realmente têm funções. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Uma das funções deles é trazer mensagens de Deus,
a avisar sobre o perigo, né? Nós encontramos isso em Juízes 13:13, por exemplo. E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher se guardará a ela. Então ele trouxe uma mensagem para Manoá, né? Lucas 1:19, nós vamos ver um outro anjo trazendo uma mensagem, que é o famoso Gabriel. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e foi enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. Então, vimos aí 2 exemplos de anjos que foram enviados com a função de trazer mensagens de Deus para algumas pessoas. Aqui a gente vai ver anjos que foram enviados para dar livramento a pessoas. Gênesis 19:15. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Então vemos aí que os mesmos anjos que foram enviados para destruir Sodoma e Gomorra, também são enviados para dar livramentos a Ló. Aí aqui a gente vê um outro exemplo de anjos enviados aí para livrar alguém do mal, né? Daniel 3:28 diz assim: falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Um outro exemplo é de Daniel 6:22, que diz: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Então a gente percebe aqui que os anjos, eles têm as suas funções, todas elas, uma coisa importante que a gente não pode deixar passar. Ninguém aqui está dando ordem aos anjos a não ser Deus. Ser humano nenhum dá ordem a anjos. Sempre esses anjos estão a serviço de Deus, estão cumprindo a ordem de Deus e não é a ordem de humanos, né? Outra função que a gente encontra é anjos enviados para guiar, né? Atos 8:26 diz: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Então vemos aí um anjo que está guiando a pessoa de Filipe, né? E a gente também vai ver uma outra função dos anjos aqui em relação ao ministério de Jesus, né? Que são anjos que foram enviados para servir Jesus. Mateus 4:11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam, né? Os anjos, ele estava a serviço também de Jesus. Quando Jesus foi preso, o Pedro acabou sacando ali um tipo de faca, né? E cortou a orelha de um soldado, e Jesus foi bem claro em dizer que ele não precisava daquilo, porque se ele quisesse, ele rogaria ao Pai, e o Pai mandava uma legião de anjos, né? Então os anjos estavam a serviço de Jesus. Então, quando a gente viu aí uma série de textos falando sobre as funções dos anjos, porém, o fato dos anjos terem certo poder, estão muito além do ser humano em poder, claro, né? Em autoridade também, mas os anjos de Deus jamais podem ser adorados. Tá? A gente vai ver isso em Apocalipse, capítulo 22, versículo 8 e 9, que diz: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Anjo não pode ser adorado e tampouco aceita a adoração. Quem assim o faz não tem entendimento da Escritura, né? Então vamos ver aqui também o papel dos anjos no dia do juízo. Qual o papel deles nesse processo aí? A gente sabe que os anjos, eles estão presentes
em todos os momentos aí da história da humanidade, fazendo alguma coisa. Por exemplo, no dia do arrebatamento, eles vão estar presentes também. Jesus não vem sozinho arrebatar a igreja, ele vem com os anjos, né? Então, na segunda aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, diz assim: e a vós que sois atribulados, né, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos. Então, Jesus ele vem com os anjos, né? Em relação ao retorno de Jesus com a igreja, Jesus já levou a igreja. Agora ele vai retornar com a igreja, né? Ele vem só com a igreja? Não, os anjos também vêm com ele. Mateus 25, versículo 31 diz: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele. Então, Jesus não vem só, os anjos estão sim presentes no arrebatamento da igreja, estão presentes no dia que Jesus volta com a igreja e principalmente aí no dia do juízo, ou para estabelecer juízo em pessoas. É o que a gente vai ver aqui em relação ao juízo final, por exemplo, né? Mateus 13, olha só a função dos anjos aí em Mateus capítulo de número 13. A gente vai compreender que uma das funções dos anjos no dia do juízo, é justamente lançar os ímpios, né, no lago que arde com fogo e enxofre. É o que a gente vai ver aqui, Mateus 13, 49 e 50. Assim será na consumação dos séculos. O que é a consumação dos séculos? A consumação dos séculos é o dia do juízo final. Virão quem? Os anjos. E separarão os maus de entre os justos. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Quem vai ser lançado na fornalha de fogo? Os maus. Por quem? Pelos anjos. Então, a função dos anjos no dia do juízo final é fazer com que os maus que foram julgados sejam lançados no lago de fogo para o tormento eterno. Então, fora o dia do juízo final, a gente tem juízos, né? Juízos que Deus estabeleceu, em que os anjos é que foram lá fazer esse juízo. É o caso aí de Herodes ou Agripa, né? Em Atos capítulo 12, versículo 23, que diz: e no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e com medo de bichos expirou. Então vimos aí o papel dos anjos aí no dia do juízo, né? Tanto no juízo final, como no juízo de Deus, que são as punições a algumas pessoas. E aqui a gente encerra a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha compreendido. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.